Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso Originais Podcast, pioneiro no Brasil em empreendedorismo e inovação. Eu, Cadu Braga, jornalista, host podcaster e especialista em gestão e marketing esportivo, estou aqui sempre convidando empreendedores e empreendedoras que estão fazendo a diferença na nossa indústria, muito além das linhas esportivas. E nesse episódio de hoje, eu vou conversar com um grande amigo, um cara que fez parte da minha vida, da minha adolescência, da minha infância. Já corremos muitas coisas legais juntos. No esporte, praticando, jogando bola, jogando vários esportes, jogando tênis, enfim. Um cara que, assim, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter muita história para contar, mas a gente vai falar de outras histórias aqui no final das contas, porque a gente vai falar aqui de bem-estar, de saúde, de atividade física, de performance. E ele é um cara que traz uma história, né, Vitinho? Cara, eu vou te chamar de Vitinho porque, meu irmão, não tem essa aqui. Aqui quem senta aqui é parceiro, é amigo e especialmente você, cara. Eu tô muito feliz de te receber aqui na Casa dos Originais, no nosso podcast do Sport Think Lab. E, meu irmão, cara, eu já vou tocar de primeira pra você aqui, que eu sei que você domina bem, tranquilo. Como é que foi, meu irmão? Todas essas influências daí da infância, da adolescência, sem dúvida, te trouxeram pra cá. Mas, cara, você estudava direito, né, meu irmão? Me conta aí, fala aí pra gente, se apresenta pro nosso público. Chega mais. Cadu, primeiramente, cara, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por me receber. E mamãe me ensinou sempre quando a gente vai na casa de alguém, a gente traz um presente. Então, Aí, ó. permita-me entregar um presente aqui, uma camisa que é igual essa aqui Pô, minha, show de camisa bola. da escola, da High Performance. E Espetáculo. uma bolinha de beach tennis. Eu sei que você é viciado em futebol, sabe tudo, tem tudo aí, só para Pô, diferenciar um pouquinho. já vai mais um aí pras Então, quando a gente memorabilhas. chega na casa dos outros, a gente leva um presente. Pô, E como eu te conheço desde a infância e tudo mais, pô, meu cara, irmão. muito prazer estar aqui. Fico até emocionado, bate um filme, tudo que Pô, a gente já viveu, tudo que a gente já passou junto. pô, muito legal, cara. E vamos lá. Já vamos deixar aqui, ó, pra Essa- nossa Esse é audiência. o primeiro uniforme da escolinha, High Pô, Performance Beach Tennis. aham, Camisa branca. Hoje eu tô com a preta, que é o segundo uniforme. pô, Mas essa aqui é relíquia e com muito carinho aí para pô, vocês aí, de coração. E vamos lá, Cadu, respondendo a sua pergunta, eu sempre fui do esporte, né? Desde que eu me entendo por gente, eu comecei na atividade com 3 anos de idade, sim. participei de corrida de rua lá em Petrópolis, corrida do Coelhinho, corrida do Papai Noel, e depois fui pro futebol. Já com 4, 5, joguei em escolinha no Serrano, e com 7 fui pro tênis. Quando comecei a dividir o meu horário entre o tênis e o futebol, começou a ficar apertado. E tive que tomar uma decisão. Escolhi ficar no futebol, aquela coisa de garoto, mas sempre com uma paixão no tênis. Com 14, 15 anos, eu percebi que a altura começou a contar muito. E eu sou baixo, né? Hoje eu tenho 1,66 m, considerado um atleta mediano para baixo, comparado aos atletas que performam Performam, de uma categoria do profissionalismo. Então eu tive que abandonar o tênis pela altura, mas ficou aquela paixão. E aí fui fazer faculdade de Direito, naquela mentalidade de não gosto de justiça e tal, mas sempre olhando ali a educação física. E no 10º período, eu recebi o convite para dar aula de tênis no Clube Med. Recebi o convite de uma amiga minha, que é irmã de um amigo meu que jogou federação de tênis comigo na época. Eu falei, quer saber? Eu vou testar esse desafio e vou me conectar de novo com a raquete. legal. Foi quando eu entrei para o Clube Med, abandonei a faculdade no 10º período e fui me capacitar na área de tênis para dar aula lá no Clube Med, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque foi daí para frente eu virei a chave e decidi, é essa esfera que eu quero para mim. Pô, E aí começou tudo. que foda. Legal, cara. E como é que foi essa experiência de ir para um espaço tão premium, né, como o Clube Med, né? Porque, cara, requer, obviamente, naturalmente, falar línguas e também gerir pessoas, você se relacionar com as pessoas muito diferente do ambiente universitário que você estava, ou mesmo uma carreira que você visava até então,
que era o direito. Como é que foi essa mudança pra ti, cara? Essa mudança foi bem radical e me tirou muito da zona de conforto. Inclusive, dentro do Clube Med, que eu comecei a startar por que que eu não posso ter meu próprio negócio, uma vez que lá você trabalha com todos os setores. Apesar de eu trabalhar como professor de tênis, eu também participava em toda a parte esportiva, mais a parte de entretenimento, diversão. Tinha que fazer show, tinha que lidar com os hóspedes de todos os lugares do mundo, não só na parte esportiva, mas também na parte de governança, na Sim, parte de hospitalidade. E o único contato no direito que eu tive com o tênis foram os jogos jurídicos, sim. que inclusive eu tive a sorte de ser campeão, ganhei os jogos jurídicos lá da UCP, consegui levar a universidade para o patamar da vitória, né, do ouro, e depois só fiquei trocando bola. E no Clube Med, eu percebi que esse mundo hoteleiro é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida e isso me trouxe a motivação de querer empreender na área esportiva, porque ali você faz tudo. Assim, e são pessoas de todos os lugares do mundo. Eu já estava com o espanhol, eu tinha acabado de me formar em espanhol e tinha o inglês da época de cultura, de brasas, e eu só fui aperfeiçoar. E o francês aprendi lá dentro. Não Legal. sei ler, não sei escrever, mas consigo dar uma aula, consigo me Consegue virar em falar. francês. Legal. Então, é uma experiência muito boa. Hoje, quem tem 20 anos, 21, se surgir oportunidade, quero trabalhar com hotelaria, vai. Vai porque é um Sim. aprendizado enorme, E cara. você aprende na prática, né, cara? Na prática. Na prática. E No dia a você dia. precisa, dia a dia, correr atrás. É cada dia uma etapa nova, cada dia um desafio novo. E é hard work, vale a pena. Conta alguma história que você viveu lá que, assim, você leva pro resto da vida, Vitinho, lá no Clube Med. Cara, eu tenho algumas, hein? Eu tenho algumas. Uma história muito boa, assim, inesquecível. Foi uma vez com um senhor argentino. Ele ficou uma semana no Clube Med e todo dia ele fez aula de tênis comigo, aula de iniciante, das 9 às 10. Sempre com o seu bonezinho, seu óculinho. E após a aula, ele ficava conversando comigo na cadeira, pediu uma água de coco e falava a história dele, o que que ele gostava, o que que ele pensava do futuro dos netos. E eu ali todo dia escutando ele, conversando com ele. No final, ele foi se despedir, foi lá na quadra, me abraçou, me deu um presente e falou: Você não sabe o quanto que você marcou a nossa viagem. Esse aqui é um presente de família, ele é o financeiro da família, ele é o vô Isso aí. e também o responsável financeiro. E eles estavam passando por uma necessidade. Na época, a filha mais velha tinha acabado de passar por um câncer, né? Então a viagem foi essa vitória. Aham. E ele, pela idade, estava sentindo falta desse acolhimento, de alguém para Isso aí. conversar com ele. E depois eu comecei a perceber, eu falei, cara, que legal a diferença que eu fiz na vida desse ser humano. Só o fato de dar atenção para ele, extra tênis, me fez valorizar mais esse tipo de perfil. Essa galera que é a galera mais 60 e Uhum. muitas vezes são responsável financeiro da família inteira. Então eu comecei a olhar esse povo com outros olhos. Hoje em dia a gente só tá aqui porque ontem teve pessoas que fizeram por onde. Então eu acho que a Uhum. gente deve sim respeitar e principalmente agradecer aqueles mais antigos que trabalharam, que esticaram o caminho para hoje a gente caminhar. Pavimentaram E tudo, que né? seja eterno. Sim. Esse é o legado que a gente deixa. Amanhã eu quero muito bem trabalhar, fazer o meu melhor para deixar pro próximo, para deixar para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, porque a vida ele é assim. O homem, ele vive, reproduz, faz o caminho para o próximo herdar e continuar. É um segmento. E aí eu falei, cara, que legal. Comecei a olhar esse perfil com mais carinho, com mais amor, e fiz até um projeto aí, o projeto Mais 60 RJ, que é um projeto que trata com longevidade para esse público, o público idoso, o público aposentado, onde eu trago educação física e mais um colega de profissão da área da saúde, como nutricionista, um fisioterapeuta. Então a gente faz encontros onde a gente escolhe um tema específico para eles. Eu já fiz sobre aposentadoria, sobre investimento na terceira idade, sobre o yoga, alongamento integrativo para a terceira idade, e deu super certo. Eu tive que encerrar na pandemia,
E isso me marcou muito no Clube Med. Nunca mais esqueci o quanto que valeu a pena dar atenção a essa pessoa e o quanto que a gente pode produzir, trabalhar para motivar e potencializar, valorizar aquele que fez muito pela gente. Sensacional. O empreendedorismo na veia, né? Porque Gostei. realmente, veja bem, né? Como é que hoje em dia não se fala mais em carreira linear, né? Hoje em dia carreira em T, hoje em dia tem várias teorias muito interessantes de como Sim. é que a gente vai se reinventando ao longo da nossa jornada. E aí, Vitinho, quando você foi percebendo, né, até um gap de mercado, quando você está falando até desse cuidado maior com a terceira idade, a gente estava falando até há pouco aqui em relação a bem-estar, saúde, foi daí que nasceu a High Performance? Também, também. A High Performance, ela foi criada no intuito de potencializar a tecnologia humana nativa. Uhum. Assim, a palavra tecnologia, via de regra, ela remete ao novo aplicativo, ao novo programa digital. Só que não. Tecnologia é tudo aquilo que potencializa a performance do ser. Sei. E tecnologia humana nativa é tudo aquilo que potencializa aquilo que a gente já tem. Então, eu optei em trabalhar as nossas ferramentas naturais para potencializar a nossa performance. Para a gente conseguir chegar além do que a gente está acostumado com recursos que a gente já tem. Por exemplo, uma boa respiração, você trabalhar a respiração, você trabalhar a percepção, você trabalhar a resiliência, a coragem, a confiança. Então, misturado um pouco da PNL, né, que é a programação neurolinguística, a programação mental, você começar a entender como funciona o nosso cérebro, aonde a gente reage, aonde que a gente está no hábito, aonde que a gente deve automatizar, a gente consegue ajustar junto com a parte técnica da modalidade também essa parte natural do ser humano. Então eu comecei a perceber isso nessa jornada. No Clube Med, dando aula de tênis, depois eu virei responsável tênis, comecei a liderar uma equipe. Depois eu saí do Clube Med em 2018, fui para o Beach Tênis, comecei lá com a Flavinha, com a Flávia Muniz, como assistente dela. Foi quando eu vi uma turma, que era uma turma de pessoas que estavam trabalhando entre si na mesma empresa, e eu percebi que, além do Beach Tênis, existia outra entrega. E eles, muito focados, muito comprometidos com a modalidade, eu comecei a estudar. O que essas pessoas estão com uma motivação, estão com uma energia a mais do que aqueles outros ali? E eu comecei a entender, depois de uma aula de beach tênis, a tecnologia natural, você com certeza sabe que a atividade física libera dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, e isso ajuda a gente a ser mais criativo, isso ajuda a gente a ter mais foco, isso ajuda a nossa concentração. Sim. E aí, no momento corporativo, quando você precisa lidar com uma reunião, precisa lidar com uma meta, precisa lidar com um relatório, esse é o melhor momento para você trabalhar, porque o corpo já está preparado. E eu percebi que eles ficaram muito felizes e muito energizados esperando a próxima aula, justamente para potencializar a produção deles. Eu falei, cara, que legal. E aí nasceu o Beach Tênis Corporativo, que você, inclusive, é um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro. Isso, felizmente, dessa ideia, observando esses alunos, que eu criei o projeto do Beach Tênis Corporativo, justamente para empresa e instituição. Porque tudo que a gente consegue fazer em quadra, além da parte do beach tênis, é como se fosse um laboratório. O beach tênis é um laboratório que você consegue também jogar no âmbito corporativo. Quando o professor dá uma meta para aquela dupla, para a dupla conseguir alcançar a meta, eu preciso do apoio dos dois. É igual no trabalho. Se eu trabalho com você em algum setor e a gente em conjunto, em coletivo, precisa fechar aquele relatório, traçar aquela meta, às vezes a gente precisa trabalhar uma comunicação um pouco mais forte, uma confiança um pouco mais sólida, ter uma resiliência e às vezes até um se sacrificar mais que o outro para conseguir aquela meta. No beach tênis, por exemplo, aquele jogador que joga na esquerda,
e é destro, ele tem o forehand pro meio da quadra, onde o jogo mais acontece. Então, às vezes, ele é o responsável de pegar as bolas do meio, e é o responsável em cobrir o parceiro também, Sim. tanto atrás e tanto na frente. E no final do jogo, você vê que ele tocou mais na bola do que o parceiro. E no trabalho é a mesma coisa. Às vezes, para você conseguir a meta, para você ganhar o jogo, Sim. alguém pode sim e deve se sacrificar para concluir o objetivo. O chefe pediu, time, eu quero que vocês façam isso. Agora, como o time vai fazer, eu tenho certeza que é com comunicação, é com confiança, é com resiliência, com força de vontade, confiança, coragem. E Isso trabalho em equipe, obviamente. Exatamente, isso trabalhado na quadra. Isso eu consigo montar exercícios e métodos para potencializar todas essas tecnologias naturais para o meu aluno aplicar também no trabalho. E essas atividades, elas são feitas em quadras de beach tennis em clubes ou mesmo na praia? Como é que é essa montagem desse tipo de evento? Hoje eu tenho a minha escola na praia de Copacabana, ali em frente ao Hotel Miliano. Então eu trabalho diretamente com o pé na areia, à beira-mar. Sou privilegiado porque eu vejo o sol nascer ali atrás da água. É um cenário muito bonito. O barulhinho da água atrás. E um cartão postal, É né? um cartão postal, assim, é um privilégio mesmo em ter o beach tennis raiz ainda, porque hoje em dia o beach tennis cresce, está crescendo muito, e a maioria em CT. Belo Horizonte, São Paulo, Goiás, Natal, que tem praia, mas é CT. No sul também tem muita praia, mas é em CT por causa do vento. Então aqui no Rio, essa nossa orla, que vai do Leme ao Leblon, é um privilégio. É um E, privilégio. E de vez em quando eu faço clínicas também, às vezes eu recebo algum convite de algum hotel, alguma empresa quer fazer algum evento, e aí é CT fechado. Mas aí é só clínica. aí é só clínica e aí você, né, nesses eventos, você aplica então essa metodologia. Você recebe, imagina, um briefing também do RH, da empresa, para entender mais o perfil das pessoas, para você conseguir fazer justamente esses exercícios para complementar Com o certeza. potencial das áreas. Quem compra isso é o RH, na verdade, então. O RH é sempre responsável, as reuniões é sempre com o RH, porque cada empresa tem um perfil. Aham. E cada empresa tem um setor também. Então ele passa para mim qual o perfil, qual o setor. Eu sou analista em perfil comportamental, então isso ajuda muito porque eu já consigo traçar aquele perfil daquela empresa, se é um perfil mais dominante, se é um perfil mais de influencer, e aí eu consigo montar um método específico, exclusivo para aquele grupo. Às vezes é um grupo, por exemplo, de vendas, um pessoal que lida com pressão, um pessoal que precisa fazer uma entrega para ontem, às vezes não, às vezes é um grupo de líderes, um pessoal que lida com várias pessoas, que precisa delegar funções, e a gente consegue, numa aula de beach tennis, fazer várias ligações, várias analogias conforme a empresa está produzindo, está trabalhando. E tem dado certo e é um prazer para mim. Você não faz ideia como é gostoso você depois receber o feedback das pessoas e você ver que realmente você consegue aplicar aquilo que você treinou no beach tennis no seu trabalho, no seu âmbito profissional. Sensacional história de empreendedorismo, de inovação aqui com o Vitor Chaves Prates, ele que é sócio fundador da High Performance Beach Tennis, tá aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, todos os dias, trabalhando não só para o público geral que quer, né, também, obviamente, praticar o beach tennis, mas também no beach tennis corporativo. Então, se você está tirando valor desse conteúdo, não deixe de compartilhar essa história, ativar o sininho, porque só aqui no Originais a gente traz assuntos tão vibrantes como esse, né, de empreendedorismo na veia. E aí, Vitinho, você estava falando que agora você está no momento em que você está não só fazendo o seu trabalho de dia a dia executivo, como também voltou para a academia, voltou a estudar. Conta pra gente essa nova jornada de aprendizado que você está fazendo no MBA em saúde, bem-estar. Conta um pouco mais dessas inovações que você está vendo. Agora esses últimos tempos, né, Cadu, felizmente, eu estava trabalhando em outra área, estava trabalhando também como síndico profissional. Eu estava administrando dois condomínios, um com 72 unidades, outro com 64. No total tinha 136 unidades, 400 condôminos para administrar, 24 funcionários, os 10 prestadores de serviço, enfim. Uma coisa diferente, não se parece muito com o beach tennis, com a parte da educação física, mas muita gestão de conflito, muita gestão de pessoas.
E chegou uma hora que eu cansei desse mundo da sindicatura. Aprendi muito sobre inteligência social, sobre inteligência emocional e liderar conflito. O síndico, ele é uma função onde ele precisa muito de um controle emocional acima da média. Porque ele é o cara para resolver conflito de todo mundo. Desde o do funcionário da portaria até o condômino da cobertura. E aí chegou uma hora que realmente a gente precisa tirar umas férias. E aí, depois de 4 anos e 4 meses também nessa função, eu me dispensei, me desliguei e fui tirar férias. E aí voltei a estudar, estou fazendo agora um MBA em IA, né, em inteligência artificial na área da saúde, voltado para os profissionais da área da saúde, como profissional da educação física, fisioterapeuta, médico, todo mundo voltado nessa área, com ênfase em fitness e atividade física. E eu tô com algumas novidades para apresentar para vocês, inclusive Ó, já primeira mão aqui, ó, no já Originais. já vai ter alguns aplicativos aí, alguns sistemas que vão apresentar aonde que nós, treinadores e gestores, empreendedores, podem colaborar na prevenção de lesão do seu atleta, do seu aluno, no Que caso, legal, né? hein? Muito legal, Cadu, muito legal, porque o beach tennis hoje é a modalidade que mais cresce no Brasil. Não se trata de um hype, né? Não se trata mais de uma onda, é algo que já foi comprovado cientificamente. E eu tenho como conversar um pouquinho por que está crescendo. O beach tennis é uma modalidade, teoricamente, um pouco menos desafiadora do que o tênis, por exemplo, do que o basquete, do que a natação, pela facilidade, pela bola ser um pouco mais lenta e principalmente pela socialização. É um Sim. esporte muito democrático. Com Pé no pouca- chão, na areia. E com poucas pessoas você pega e já faz aquele jogo ali, não precisa ter um talento Não, gigante pra isso. não, você não precisa. E aceita pessoas de várias idades, crianças, idosos, todo mundo consegue brincar um pouquinho na primeira aula. Isso faz com que a modalidade cresça mais rápido do que as outras. Então, eu percebo que hoje, em todas as escolas, na praia, todo lugar que eu vou, sempre tem alguém experimentando e brincando de beach tennis. Nos Uhum. resorts. E o que a gente deve tomar cuidado? Primeiro, com equipamento que não é o equipamento apropriado. Hoje, a raquete de beach tennis, ela precisa de uma tecnologia chamada EVA, que é uma espuma que fica dentro da raquete, porque Sim. a médio prazo, quando você bate, você segurando a raquete, ela traz uma tração que ela segue aqui no seu antebraço até o seu ombro. Então, se você não tem um professor capacitado para te ensinar a empunhadura, para te ensinar o equilíbrio e te recomendar o material, você vai ter lesão. Em 3 meses, você batendo errado, segurando a raquete Já vai errado, fazer uma tendinite lá uma e. tendinite na hora. Você movimento por esforço repetitivo. Você ali batendo, errado, sem supervisão, você vai ter lesão. Então a IA tá chegando para fazer uma imagem com você. Eu vou filmar você jogando. A IA vai conseguir, pelo calor, visualizar aonde é que você supostamente possa ter uma lesão. Então, você vai melhorar muito a qualidade de vida dos atletas e vai continuar com o beach tennis, continue nessa leva de crescimento. Sem contar os movimentos. Como tênis, como muitos esportes, o beach tennis existe toda a biomecânica e toda a fisiologia Sim. do exercício. Existe o equilíbrio. Você tem que entrar com a perna oposta para você ter mais segurança e equilíbrio para bater. E todos esses aplicativos e essas imagens vão ajudar muito o treinador e a escola a potencializar ainda mais o resultado do seu aluno. Fora o que a gente pode mensurar, dependendo do objetivo. O beach tennis é uma modalidade muito aberta. Algumas pessoas buscam emagrecimento e está tudo bem. Outras buscam torneio, eu quero jogar, eu quero ganhar torneio, eu quero me profissionalizar, quero que o beach tennis seja meu ganha-pão, tá tudo bem. Outros buscam socialização, tá tudo bem. O mundo é muito grande, é muito aberto. Então a inteligência artificial ela tá vindo para atingir todos os setores. Tem mercado para todo mundo. E Sensacional. tô começando o MBA, mas assim, tô Ó, muito motivado. olha só quanta tecnologia, quanta inovação. Só aqui no Originais Podcast a Cara, gente traz esse e assunto de primeira tá mão. muito legal. Me fala uma coisa, quantas calorias em média numa partida ali
de 20 minutos, meia hora, um bate-bola ali de beach tênis a pessoa gasta? Via de regra, uma aula de beach tênis, Uma aula, digamos uma assim. aula de beach tênis, assim, no método clássico da CBT, né, que é a Configuração Brasileira de Tênis, você iniciando o aquecimento específico, aquecimento geral, iniciando com um drill fechado, depois fazendo um drill aberto, situação de jogo e o play, 900 calorias, mais ou menos a 1.000, em uma aula. Pô, Então, isso, ajuda. isso em comparação com outros esportes, por exemplo, uma aula de spinning, dá pra gente equiparar uma outra atividade? Qual atividade você equipararia? O beach tênis, eu faria uma equiparação com tênis, assim, com futebol. O spinning não colocaria, porque o spinning já é um pouco mais intenso. O spinning é um movimento de hit todo momento. Mas o beach tênis, acho que o futebol e o tênis seria uma boa equiparação. Às vezes um pouco mais, dependendo do esforço. Se é uma aula individual de tênis, talvez você Depende muito gaste do um pouco tamanho mais. também da quadra de futebol, do campo de futebol, depende muito também, né, do tamanho. Depende do tamanho e depende do número de pessoas. Porque uma aula de beach tênis com 6 alunos, obviamente você gasta um pouco menos. Uma Sim. aula com 4, você gasta mais. Uma aula individual, então, Ah, você vai a 1.500, 1.600 fácil, que é o personal, né? olha que É legal. você com o professor. Então, toda a bola é sua, é você com você a todo momento, gasta bastante. Boa, muito Gasta legal. bastante. Muito legal. E Vitinho, conta pra gente os teus planos pro futuro dentro dos seus empreendimentos. Como é que você vê esse crescimento de mercado? Você tá falando aí, obviamente, né, de tecnologia, de coisas aí que você está estudando no MBA. Como é que você pretende trazer ainda mais inovação para a RAI? Muito legal isso, Cadu, essa pergunta aí. Eu estou muito motivado com o futuro do beach tennis e com o futuro da inteligência artificial também. Tá todo mundo falando sobre IA. Eu acredito que é necessário muito amor para todo mundo, para a gente conseguir manter uma qualidade de vida e principalmente aplicar com segurança. E na parte esportiva, eu vejo que isso é muito possível, tratando de bem-estar, tratando de longevidade principalmente. Então, eu acho que eu digo, todos nós da área da esportiva, se a gente conseguir conectar a tecnologia humana nativa com a tecnologia artificial, é o casamento perfeito. Porque a gente vai conseguir mensurar tudo aquilo que a gente precisa. Vai ser o equilíbrio no nosso corpo com o que a máquina está trazendo. Perfeito. Então, eu acho que o beach tennis acho que vai ficar uma modalidade mais segura, vai ficar uma modalidade mais confortável, Mais democrática ainda. mais democrática ainda. Todos vão poder praticar, eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão aparecer. Eu sou um pouco desengonçado, eu tô um pouquinho acima do peso, eu tenho um probleminha no joelho. Eu tenho certeza que, óbvio, com um professor capacitado, numa escola capacitada, profissionais da área da educação física, pessoas que tenham capacitações da área de beach tennis, um conhecimento mínimo do mundo digital, porque precisa. Eu acho que o desempenho, o bem-estar e o conforto vai ser, com certeza, algo que vai alcançar todos. Me fala um pouco da faixa etária. Qual é a idade que você já viu do menorzinha até o mais velho? Como é que é Olha, eu já vi, essa curva aí? eu já dei aula para criança de 3 a 4 anos. É outro método, um método lúdico. Ele não toca na raquete, ele pega a bolinha, joga, ele corre, ele pula. Você coloca pequenas metas, você esconde a bolinha assim no cone, ele Maneiro. se diverte. Só que o arremesso que ele faz é como se fosse um forehand. Ele Sei. coloca a perna oposta Sem na raquete. frente, ele coloca o cotovelo Olha que aqui, tem interessante. raquete e joga. Muito maneiro. E já tive alunos também, tenho alunos, né? Inclusive, tem aluno de 76 anos de idade, Que legal. sabe? E super ativo, também outro método. Eles não estão muito preocupados em jogar torneio, não estão muito preocupados em hit, mas eles têm uma certa preocupação em ter aquela regularidade muito ativa. A gente trabalha muita regularidade com eles, porque trabalha com cognição. Esporte com raquete, você já trabalha com cognição. Você precisa ter uma percepção muito boa e uma tomada de decisão muito rápida, para você conseguir acertar a bolinha com equilíbrio, Sim. da forma certa naquele objetivo.
uma bola na cruzada, uma bola na paralela, depois recua um pouco, um smash no meio da quadra, avança, coloca uma bola, uma curta cruzada, e ele fica muito feliz quando ele completa. Legal. Assim, e não tem idade. Não tem, realmente, vai dos 3 anos até 80. Que Todo mundo maneiro. pode praticar. Que maneiro. E, Vitinho, eu queria que você trouxesse um pouco assim de curiosidade que você já viveu nesse mundo, né? Porque, cara, você viveu um momento de muito aprendizado lá como GO no Clube Med, depois você teve a sindicância, tem também o beach tennis corporativo, o beach tennis para o público geral. Conta pra gente alguma história que você viveu que você gostaria assim de compartilhar. Além, obviamente, você já falou daquele senhor lá do Clube Med, mas conta pra gente alguma coisa que surpreendeu. Olha, eu vou contar não o que me surpreendeu, mas o que me surpreende até hoje. Eu também tenho outro projeto no beach tennis, que é o beach tennis hoteleiro, que é o beach tennis na rede de hotéis, né? E eu tenho parceria com o Hotel Emiliano, Sim. que fica em frente à minha rede ali. Como eu vim da hotelaria, já tenho uma bagagem, né, voltada para esse público. Fiquei 5 anos lá no Clube Med, comecei a entender qual é a demanda que esse público almeja, né? O que eles estão querendo quando eles estão Uhum. viajando. E eu aprendi que o que eles querem é uma experiência. E o Hotel Emiliano é um hotel muito família. E os hóspedes, via de regra, a maioria são casais ou então família. E esse é até um futuro, dando spoiler aqui para vocês, é um futuro projeto meu que é o beach tennis familiar. Que eu Legal. só consegui ter essa visão graças aos hóspedes do Hotel Emiliano. Porque, como eu falei com você, o beach tennis eu consigo trazer valores extra quadra além da parte técnica. Sim. E a comunicação é um deles. Uma família com 2 adolescentes, adolescente vive aqui no celular Sim. todo tempo. E os pais sentem falta dessa aproximação. Pô, eu queria ficar mais tempo com meu filho. E quando eles vão para o Hotel Emiliano, é o único hotel do Rio de Janeiro, inclusive, que entrega o beach tennis já no pacote. O hóspede ele Uhum. vai pro Hotel Emiliano no final de semana, ele já tem a aula já no pacote, é Pacote. só ele É chegar na como se ele quadra. estivesse num resort que tem a Exato, quadra lá. exato, já tá lá. Então, eu percebi uma experiência muito legal, é que as famílias, depois da aula, você vê uma conexão muito bonita entre Uhum. todos eles. Você vê aquele adolescente que é um pouco mais retraído, brincando com o pai, Uhum. brincando com a mãe, batendo bola, se divertindo. Isso não Momentos tem preço. inesquecíveis, né? Não tem preço. Eu tenho Legal. vários flashes dessas famílias comemorando, brincando, casal, um olhando pro outro ali. Assim, casal precisa de comunicação, casal precisa Sim. de confiança um no outro. Sim. Eu preciso confiar na minha esposa para ter um relacionamento sólido e vice-versa. Ué. Quando você vê um marido e uma esposa ali, que essa bola é minha ou sua, o rapaz cavalheiro fazendo de tudo para deixar a menina em paz, segura, e aquelas crianças ali com o pai, a mãe, que não tem preço. E isso eu aprendi no beach tennis hoteleiro. Legal. Essa experiência que eles trazem levam para casa, depois na bagagem, depois escrevem lá recadinho, e aí o hotel manda para mim, ó, o hóspede mandou para você, muito obrigado pela experiência única, exclusiva que você trouxe para mim, o beach tennis me deixou Muito bom. mais próximo do meu filho, minha filha adorou, muito obrigado, professor. Pô, isso é impagável, cara, isso aí é algo que é uma experiência que... O esporte une as pessoas de uma forma única, É, seja no lado humano, entre os amigos, entre a família, entre os companheiros de trabalho. O esporte realmente único porque consegue trazer esses valores, essa conexão incrível. E aí, Vitinho, cara, a gente poderia ficar contando aqui, porra, várias histórias super tem, legais, pô, sem dúvida, muita coisa maneira para você compartilhar, mas as portas estão sempre abertas aqui no Originais, inclusive o Sport Pink Lab também, né? Nosso laboratório de projetos especiais que está desenvolvendo aí muitas coisas legais que a gente vai estar compartilhando por aqui em breve. Eu queria que você respondesse duas perguntinhas para a gente fechar. Uma é:
o que que você falaria pro Vitinho que tava lá, porra, começando a vida lá com aqueles 10, 12, 14 anos de idade, entre, porra, cara, vou pro futebol, vou pro tênis, vou estudar, vou jogar bola. O que que você falaria hoje pra ele? E a outra pergunta é, se você quiser responder na sequência também, tem um tempinho pra pensar, enquanto você responde a primeira. Cara, qual é o teu sonho grande, assim, de carreira e de vida, uma parada que você gostaria muito de realizar? Bom, vamos lá. Cara, interessante essa pergunta sua. Isso é uma PNL, né? É uma técnica ótima. Eu faço isso com os meus alunos antes de jogar torneio também, motivo eles, coloco eles para refletirem, para eles pensarem como é que vai ser esse torneio, onde você quer chegar, como você se vê no pódio, primeiro, segundo, terceiro. Isso realmente mexe com a nossa emoção, né? O que eu falaria pro Vitinho, cara, de ontem é o seguinte, cara. Meu filho, senta aqui. Você é o que você acredita, o que você viveu e o que você aprendeu. Então, vai. Pe- Confia, Pega segue essa seu bagagem e propósito, vai, segue segue seu o coração, coração, sempre com muita ética, sem dúvida. sempre com muito respeito. E a vida é uma só. E, cara, o trabalho enobrece. Então, vai, acredita naquilo que você tem fé, escuta os sábios, tem humildade, Cercar de pessoas boas se e vai cerca de embora. pessoas boas, que realmente o caminho é esse. Legal, cara. Eu levo isso como mantra. Você é o que você viveu, o que você aprendeu, o que você acredita. E, cara, o meu grande sonho. Bom, isso aí é uma pergunta bem profunda. Eu já realizei vários sonhos, né? Tudo graças a Deus. Alguns eu já consegui realizar. Eu tenho mais sonhos, assim, mais objetivos, mas eu gostaria que num futuro próximo eu conseguisse levar todo o meu conhecimento para mais pessoas e ajudasse mais as pessoas, fizesse a minha parte como profissional da área da educação física e também como um ser humano, como um sapiens que Para as nós todos pessoas. somos aqui. A gente está aqui para ajudar, para Uhum. colaborar. Eu estou estudando muito de novo, firme, para aumentar meu portfólio. Agradeço até estar aqui agora, porque isso vai Claro, aumentar a visibilidade da minha já, empresa, sem do todo dúvida. o meu negócio e aumentar tudo que eu estou fazendo hoje, que eu vejo que os resultados dos meus alunos, das pessoas que estão comigo, está sendo muito positivo. E a vitória deles é a minha vitória, isso que me move. Tanto que a minha logo é um cavalo, né? É Sim. um cavalo, porque o cavalo é um animal forte que leva você ao destino, desde que você saiba guiar. Aham. Ele não vai te controlar. Mas se Olha, você conseguir dar os comandos, ele vai te levar com conforto. É um animal forte, é um animal concentrado, com foco. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de te ajudar a conquistar o seu objetivo, olha. principalmente na área esportiva. E é isso que eu quero. Eu quero aumentar, trazer o máximo de conhecimento para as pessoas nessa área esportiva. Sensacional, sensacional. Meu irmão, Adu, muito cara, obrigado mais uma vez, cara. encerrou esse papo aqui, cara, com chave de ouro, meu irmão. Prazer enorme Usa te essa receber camisa para você aqui. fazer sua atividade física. Claro, com mais energia, com mais Pode força usar no ainda. sol, porque ela tem UV. Boa, boa. Quando for Excelente. jogar um tênis também. Claro. Excelente, meu irmão. Pô, as portas super abertas sempre aqui. Imagina, Cara, muito cara. legal. Eu que agradeço pelo acolhimento de vocês aí, pela sua equipe. Ambiente aqui bom, maravilhoso. Aguinha fresca, ar-condicionado, tudo nos trinques, tudo bem acolhido. Ótimo, tá aqui. Cadeira boa, É, confortável. é isso Aí, aí. dá até E um pra pouco cochilar. da história também, né? Muitas coisas aí que relembram Esse nossa mini craque aí, adolescência. relembro, muita coisa. É isso. Tu sempre foi muito, muito engajado no futebol, né, Cadu? É, Desde sempre, esporte desde sempre esteve também na minha criança. vida e agora eu tô aí com essa nova jornada empreendedora para fazer também, assim como você, a diferença na vida das E já pessoas. tá fazendo, né? Até eu tô acompanhando você aí, as pessoas que sentaram aqui, várias pessoas assim que estão também em desenvolvimento, estão crescendo, então todo mundo cresce junto. A gente quer transformar, o objetivo aqui é ser realmente uma comunidade, onde as pessoas façam um relacionamento, tragam
tragam inovações juntas, enfim, as cabeças juntas se complementam. E é para isso que a gente está aqui. Tinho, mais uma vez, meu irmão, obrigado, Quem sucesso. agradece sou eu, Conta cara. com a gente. Vamos pensar em, inclusive, coisas juntos aí pro futuro. Pode Que a gente contar tem comigo. muito a fazer diferença na vida das pessoas. É isso, galera. Fiquem ligados aqui no nosso Originais Podcast, pioneiro no Brasil em empreendedorismo e inovação. Se você está tirando valor desse conteúdo, não deixe de compartilhar esses cortes, esses flashes e esse episódio que, com certeza, traz sempre conteúdo e conhecimento com os nossos convidados aqui no nosso Originais Podcast. Até a próxima.